semana desse novo trimestre. Vocês já perceberam aí que a linguagem dessa autora é bem fácil de entender. Ela fala conversando com a gente. Bem bom da pessoa aprender esse conteúdo, certo? E o tema da primeira semana foi enfrentando a realidade. Então vamos para o verso para memorizar, que está aí em João 15, verso 9. Eu só uso assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, essa semana nós vamos falar, metade da semana falou sobre a carta à Laodiceia e a outra metade da semana falou sobre a videira verdadeira. Então nós vamos relembrar o que é que nós aprendemos aí durante essa semana, certo? Mas o tema dessa semana é falando como é que está o nosso relacionamento com Deus. Como é que ele está procedendo, né? Então vamos primeiro para a carta à Laodiceia, vamos lá para Apocalipse 3. Essa lição começou de onde a gente parou na semana passada. Quando a gente terminou o outro trimestre, a gente parou em Laodiceia e esse trimestre está começando agora, começou em Laodiceia. Eu estou achando que o pessoal acha que vai entrar na nossa de novo. Eles economizaram de manhã para a noite. Já vi que na sexta de noite de manhã precisa de não é? Então vamos lá. Na sexta-feira lá em casa dava mais gente que de manhã. Aí a gente decidiu botar esse pessoal para de manhã, no sábado, e no dia. Você de Deus é o sábado. Mas toda vez que a gente fala para você, para outra igreja, o sábado sempre é assim. Uma consciência, sabe? Falta amor a Cristo, né? Isso igual o pastor Fernando dizia. Falta amor a Cristo. E o Oswaldo faz muito lá, está todo mundo em silêncio. Mas quando tiver a próxima semana que vai mandar, é isso. Quando lá chegar, daqui a um. Então, cada um assim. Olha só, carta a Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim que você é morno, e não é nem quente nem frio,
nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e mudo. Só relembrando aqui, as cartas das 7 igrejas eram para 7 igrejas que existiam naquela época. Existiam 7 igrejas, e essas 7 igrejas se chamavam Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas que tinham naquela época. E o apóstolo João, Deus mandou o apóstolo João escrever para essas 7 igrejas. Só que a mensagem para essas 7 igrejas, a gente pode aplicar elas, essas mensagens, para 7 fases da igreja cristã em geral, desde a morte de Jesus até o dia de hoje. Certo? Então, nós estamos na última fase, na última igreja. A igreja Laodiceia, a carta Laodiceia, ela é uma mensagem direcionada para a igreja do dia de hoje. Certo? E na cidade de Laodiceia, na cidade real de Laodiceia, lá no tempo de João, havia uma fonte de águas, chamada águas termais, que eram águas mornas, que serviam ali para a pessoa ir, ficar ali relaxado, numa temperatura ali agradável. Eram águas que serviam para purificação, para cura, certo? Então, Jesus usa essa imagem que tinha da Laodiceia real, e ele usa para falar do relacionamento da igreja com ele. A igreja de Laodiceia tinha esse grave problema. E aí, olha, a lição do domingo começa. O que Jesus diria sobre o seu relacionamento com ele hoje? Se você olhar para a sua vida com Deus, o que é que Jesus diria do seu relacionamento com ele hoje? Será que está mais firme do que nunca? Ou será que no começo era forte e hoje está começando a enfraquecer? Como é que você avalia a sua vida cristã? E quando você se converteu para hoje, ela está mais firme ou ela está mais fraca? Então isso é para a gente refletir, né? O problema de Laodiceia, gente, era que ela não tinha, a igreja de Laodiceia tinha uma cegueira que não conseguia ver a sua realidade. A realidade dela era uma realidade triste e ela enxergava que estava tudo bem. Ela era pobre e enxergava que estava rica. Ela era cega e achava que via muita coisa. A igreja de Laodiceia, ela se achava, ela era arrogante por se achar, como é que se diz? Independente, e também a igreja de Laodiceia se gaba das verdades que ela pretende. Ou seja, tem muitos adventistas que eles se acham por causa das verdades, por causa das mensagens que têm, mas não deixam suas mensagens transformar a sua própria vida. Sabia disso? Isso lembra um pouco o que os fariseus faziam no tempo de Jesus. Os fariseus conheciam toda a lei, dos profetas, e eles se gabavam de saber toda a lei de cor, mas eles não deixavam a essência da lei transformar o seu coração. Então, o mesmo que acontecia com os fariseus pode estar acontecendo com a gente hoje. Pode saber todo um estudo bíblico de cor, pode saber várias doutrinas, ter muito conhecimento teórico, mas aquele conhecimento teórico não muda eles internamente. A mensagem de ontem sobre o Nicodemus apresenta isso. Ou seja, ele passou 3 anos e meio ouvindo, convivendo com a verdade, né? Mas ele deixou para ter um nascimento tardio, que dominava as leis, porque ele era o mestre das leis, né? Era uma autoridade, mas a mente dele estava muito embaçada, porque ele era muito racional, ele se apegava muito ao rigor da lei, como até o próprio Paulo, acho que o Paulo fez durante um período, né? Perseguindo os cristãos. Só depois que ele se deixou ser preenchido na cabeça de Cristo ali, realmente foi um batismo, foi uma conversão, né? Eu acho que Cristo escolheu para ser o seu seguidor, porque ele era tão fiel às doutrinas que se ele passasse a adotar essa fidelidade dentro do cristianismo, ele ia fazer muita coisa para Jesus, né? Então, às vezes a gente, uma coisa que você fala aí chama atenção. Normalmente eu às vezes vejo muita vaidade. O Senhor me perdoe por eu estar pensando assim, mas eu tenho andado em algumas denominações lá em Natal. Não estou aqui falando de igreja, mas a mensagem é a mesma. Mas às vezes a gente vê também que a
falam aquilo que não vivem. Por exemplo, aqui há algo, irmãos, que me choca muito, é chegar na quarta-feira para o culto de oração e a chave não ter chegado. Essa chave manda se buscar via mototáxi, entendeu? Então eu acho que isso está sendo muito forte, porque Cristo espera da gente um compromisso. Então estou colocando isso aqui, pessoal, não como picuinha, mas como igreja a gente despertar, porque isso que Davi falou aí, que isso é sério, né? Isso é para você, é para mim, é para qualquer pessoa que assumir essa obra, né? E você sabe que o templo lá é enorme, né? Assim, eu acho que é uma das maiores igrejas do RN, mas aí às vezes eu fico pensando, nossa, Senhor, cadê o povo para colocar essa obra? Né? E na primeira vez, para concluir, eu estive lá, eu mandei uma mensagem para você, e eu disse, Davi, estou ouvindo o som do dinossauro. Porque tinha um parque, abriu um parque, eu não sei se você sabe, lá na frente, eu só vi o som de dinossauro. Aí depois de 10, 15 minutos eles chegaram a igreja. Né? Então, essa mensagem da igreja é muito importante porque ela fala nós. E eu acho que é bem aqui que ele vai dizer, que eu não sei porque eu anotei, mas eu acho que o Senhor vai dizer que ele repreende, né? Prestando atenção. Não seja uma mensagem que repreenda quem está aqui. Sabe? Tem alguma visita aqui? Não, né? Eu acho que é por isso que eu não estou falando dessas coisas se tiver um visitante, porque ele não vai entender. Ele vai dizer assim, olha, o irmão veio de lá e que irmão é esse para estar apontando os defeitos do novo da igreja, né? Porque eu não quero me pegar nessas condições. E eu acho que a igreja adventista ela leva muito essa mensagem para a gente. E que o Senhor tenha misericórdia dessa igreja e desse povo. Porque nós somos muito falhos. E essa mesma tradição traz a voltar a vencer. Porque não precisa nem para as grandes cidades, para as grandes igrejas, para a capital. A falta de compromisso também está nas grandes igrejas. Então, o que adianta que tem uma mensagem tão rica, tão profunda, distinta das outras igrejas, que a gente vê os pastores das outras igrejas não sabem que as coisas que eles sabem, mas é o que está dizendo, é a ação da nós. Não é esse conhecimento teórico, é uma vivência. Porque aqui na China, eu fui pregar na igreja, passei 15 minutos, nós me chamamos por 15 minutos lá de fora, porque não tem ninguém para chamar. Então, uma coisa que eu sou exigente, sou acusada, todo mundo me acha chata. Então, uma coisa que eu quero nessa igreja é compromisso com o Deus. E se eu não tiver na hora outro cheiro, pelo amor de Deus, os 3 chaves nessa igreja, 3. Então, essa conexão, essa união da liderança, passa por mim, liderado, passa por Deus. Se você é membro da igreja, você chega no culto, e a igreja está fechada porque os 3 líderes, chaves, nem se comprometer a vida, qual é o compromisso que esse mundo vai ter na igreja? Né? Então, por isso que ser líder é mais responsabilidade. Porque o líder tem que passar por ele esse compromisso. O compromisso é feito voluntariamente, por amor a todos os Deus. A senhora não pode não, né? Não pode deixar. Mas está no meio, ou está na ajuda, não se preocupe. Quer dizer, tem que ter esse compromisso. Porque Deus é o Deus que posta as coisas de ordem. Não é que o Senhor chegar ao princípio de você, como você trouxe essa semana, a sua família está no altar por visitas, e a gente está na calçada porque não tem ninguém para ver. Porque que adianta as mensagens que nós temos? Então, lição é lição. É para a gente entender. Então, Jesus primeiro faz esse diagnóstico. Se você for analisar cada uma das igrejas, cada uma das cartas, Jesus primeiro se apresenta, diz quem ele é para aquela igreja, e depois Jesus faz um diagnóstico dos problemas daquela igreja, e depois Jesus dá um remédio, e no final Jesus faz uma promessa. Certo? Ele se apresenta, dá o diagnóstico, dá a solução, dá o remédio, e depois ele faz uma promessa para a pessoa que está ali. Então,
Aí. Esse é o salto. Então, domingo nós vemos aí, ó. Qual é a solução que Deus apresentou? Capítulo 3, verso 18. Sabe? Capítulo 3, verso 18 e 19. Aconselho que você compre de mim ouro refinado com fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não se fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Aqui na lição diz que no tempo da Bíblia as compras envolviam trocas. Você me dá aquilo que você tem de ruim, aquilo que você não quer mais, e eu lhe dou aquilo que você quer comprar, aquilo que você está precisando. Você me dá aquilo que você não quer mais, eu lhe dou o que você está precisando. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim. Porque nem todos os povos ainda tinham dinheiro próprio. Aí, nesse tempo. Essa compra que Jesus está falando é uma troca. Então por que Jesus pede para ele fazer essa troca com ele? Porque ele não sabe para nada para nós. É só vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A nossa vida cristã, o que nós temos não serve para nada. Aí volta mais uma vez que nós disse, a mensagem de Nicodemos. Tudo aquilo, Nicodemos tinha nascido ali, filho de Abraão, de uma família rígida, na igreja, era um fariseu. O cara sabia não sei quantas línguas, era doutor, mas ele não tinha a essência do cristianismo, precisava nascer de novo. Pois é. Jesus está dizendo, tudo isso que você tem, que você acha que é alguma coisa, dê para mim, isso é de vale nada, e receba de mim aquilo que você está necessitando, aquilo que você realmente precisa. Então os remédios de Jesus são: primeiro, nosso problema é que nós somos miseráveis. Então Jesus ainda está mostrando a nossa realidade, né? A gente pensa ser rico no conhecimento, mas na verdade nós somos miseráveis. A gente acha que tem visão espiritual, mas na verdade nós temos cegueira. A gente pensa que está vestido de justiça, mas lá no Eclesiastes 64:6, nossa justiça é como um trapo de justiça. Então nós vemos tudo errado, nós achamos que temos tudo, mas não temos nada. Então Jesus quer que a gente coloque sobre ele essas coisas que não valem de nada, para que ele nos preencha com aquilo que ele sabe que a gente realmente precisa. Esse slides aí é de um irmão que ele toda semana ele faz um resumo da lição do dia, que é uma introdução. Ele desenha para ficar bem fácil de entender. Quando diz assim, quer que eu desenhe? Desenha. Aparece para mim no Facebook. Então a condição de comunhão é a mais perigosa, porque ela tem a aparência de fervor espiritual, mas está em processo de esfriamento. É preciso refletir sinceramente sobre a própria vida. O pior da igreja de Laodiceia é porque ela acha que não precisa se arrepender. Então a igreja de Laodiceia acha que não precisa de arrependimento. Não precisa se arrepender de nada. Ela acha que é santo. Tem crente que acha que é assim. Só quem precisa de arrependimento é as pessoas de fora. E muitas vezes eu já ouvi uma lição de escola sabatina, os irmãos aplicarem a mensagem somente com Deus. Pega uma mensagem como essa, Deus, sabe? É sempre em relação a Deus, porque como a Yara falou ali, disse na nossa esse crescimento ele é contínuo. Desde que ele começou quem está na fé há muito tempo, quem entrou na igreja agora, né? Claro que a gente espera que aqueles que estão mais atentos, são mais experientes, são líderes, são crentes, são funcionários, a gente acaba
lado era o quintal de Deus, do outro lado era o quintal de Satanás. Do lado do quintal de Deus, Jesus era chamando a pessoa desse, vem aqui para o meu lado, vem aqui para mim, venha desse mundo, vem aqui para mim, eu estou lhe recebendo. E do lado do quintal de Satanás não fazia nada, ficava só ali com os braços cruzados, sem se mobilizar. Aí a pessoa perguntou, por que você não está me chamando? Jesus está me chamando o tempo todo, mas você não está me convidando para ir para o seu lado. Aí Satanás disse, porque o muro é meu. Misericórdia. Ficar em cima do muro já é estar do lado de Satanás. Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Não fique em cima do muro, porque se está em cima do muro, você já está do outro lado. Se decide de que lado você vai ficar. Agora, gente, vamos prestar atenção aí no final do verso 19 que diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por que Jesus nos repreende? Qual a importância de Jesus chamar a nossa atenção? Porque ele quer a nossa salvação, ele quer a nossa reverência, ele quer a nossa adoração. E ele sabe que imagina aí se um pai está vendo o seu filho à beira do abismo e não reclamou. Porque o filho ele sabe que ali ele não tem noção do perigo que vai acontecer com ele, né? Pode se machucar, quebrar um braço, enfim, são muitas possibilidades. E aí o pai vai ter que ali avisar, ei, volta. Né? Se você pegar naquele fio ali, você vai sofrer choque e vai morrer. Então essa é a ideia de Cristo. É nos alertar para que de onde a gente está volta. Pois é. Então ele está dizendo, porque eu amo vocês, é que eu chamo a atenção. Então como o Felipe disse, se um pai não ama, não considera seus filhos, então ele vai deixar eles viverem por conta, vai deixar eles fazerem o que quiser, não vai alertar contra os perigos, não vai alertar contra os erros que os filhos cometem, porque ele está contente com a situação deles e vai deixar eles assim. Então, se um pai ama seu filho e quer que ele prospere, quer que ele melhore, quer que ele seja alguém na vida, ele vai chamar a atenção e vai colocar ele na vida. Então Jesus quer que a gente seja melhor. Jesus quer nos transformar, Jesus quer nos aperfeiçoar. Então por isso que ele chama nossa atenção e é por isso que ele nos repreende. Então olha só, Jesus nos repreende para o nosso próprio bem e ele nos chama ao arrependimento. Agora, tem três coisas que Jesus ele não satisfaz. A primeira é uma fé superficial. O que é que diz em Mateus 17, 20? Acho que é do Senhor. Mateus 17, 20 diz assim, Mateus 17. Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será possível. Então a primeira coisa que Jesus quer que a gente mude é na profundidade da nossa fé. Nossa fé não deve ser algo superficial, não deve ser algo Só de pouco. uma fé fraca, uma fé que desmorona dentro de qualquer dificuldade. Ele quer que a nossa fé vá se fortalecendo quando vier a provação. Certo? eu sempre vi no estudo da Daniel, né? A fé dos três É a jovens. fé dos três, né? Ele é das casas lá em casa, aqueles jovens, né, que, segundo os historiadores, realmente tinham 16, 17 anos, Daniel e seus três amigos, Aí eu fiquei pensando assim, será que eles ficavam dormindo no sábado de manhã, quando os pais iam para a igreja? Sim. Né? Nunca. Com certeza os pais, quando iam ao templo, levavam seus filhos, faziam sacrifício com eles, enfim, ensinavam a eles sobre a salvação, né? Eram pais que ensinaram toda a religião e deram exemplo. Porque para aqueles 4 rapazes estar num país distante, como escravo, e ser filho daquele jeito, estar diante da fornalha e dizer, escute, rei, sobre isso aí, sobre nós não precisamos explicar você não. Se nosso Deus, que nós não quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos adorar seus deuses.
para um jovem de 16, 17 anos dizer isso, sabendo que a família estava ali acesa para esperar, eles tiveram um exemplo de pais verdadeiramente israelitas, assim, ensinaram a eles realmente a fé verdadeira, né? Exato. Eles ficaram longe, mas mesmo assim não se afastaram. Então a primeira coisa que Jesus quer, Jesus não aceita uma fé superficial, ele quer mudar isso. E a segunda coisa são atitudes inconstantes. Isso está lá em Tiago 6. Só que pede sem fé é como a onda do mar. Tiago 6 diz o seguinte. Está calma. Tiago Jesus. Depois de Deus. Diz assim. 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então a dúvida, por que ele diz que é uma onda do mar impelida e agitada pelo vento? Então a pessoa que tem dúvida vai para a cabeça de qualquer um. Ela acredita no que vier pela frente. A fé é uma coisa viva, a fé é uma coisa solidificada na palavra de Deus. Nada altera, nada muda aquilo que ela acredita. Então é isso que Jesus quer que a gente tenha, que a gente seja constante, não inconstante. Tem gente quando vê um vídeo na internet, não é nem do canal adventista, aí a pessoa está falando mal dela, por exemplo, das crenças adventistas, pronto, a pessoa já fica com dúvida, ela fica. Porque não tem a fé firmada na palavra. Isso. E aí o Júnior falou algo interessante, porque realmente eu olhava para os jovens e eles não mudaram. Assim, pela idade deles, não era uma fé de 2, de 3 anos, era de alguém que nasceu na fé, né? Foi acostumado desde criança na fé verdadeira. Da igreja com os pais dele, não sei. Uma fé consolidada, né? É como recentemente eu estava aí, eu aprendi com uma tia minha, e aí a gente chegou no tema da morte, e aí eu expliquei tudo que estava dentro daquele tema ali para ela, e aí ela contou algumas histórias durante o tempo de vida dela. Eu disse, mas a senhora precisa dar credibilidade a essa busca, porque tem as vivências, tem as conversas ao longo da nossa vida, mas se a senhora não der credibilidade da Bíblia e acreditar que isso piamente é a verdade bíblica, a palavra de Deus, você não vai acreditar, vai ficar assim, engolindo conversas aleatórias, ideias que pessoas falam uma coisa e falam outra. Então essa questão de fé é você depositar a sua confiança 100% na palavra. Independente de uma pessoa venha, olha, isso aqui está assim, mas a Bíblia aponta em determinado assunto que ela trata dessa forma, assim, assim, assim. Porque as pessoas confundem fé com otimismo. Esse negócio vai dar tudo certo, isso não é fé, isso é otimismo. Fé tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Você vê que Jesus repreendeu os fariseus dizendo assim, os saduceus dizendo assim, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, a fé, ela passa pela palavra, a fé é fundamentada na palavra. Otimismo é outra coisa, vai dar tudo certo. Isso não é fé. Fé é você dizer, ó, de acordo com a palavra de Deus, Ele tem o melhor para nós. Vamos confiar que Ele tem o melhor para nós, né? Por isso que tem gente que se frustra. Por causa que fica ali achando que a fé dele vai dar certo, o otimismo. E aí dá errado, ele se frustra. Aí agora vem assim, porque Deus falhou, Deus não entendeu. A fé tem que ser constante, com provação e sem provação, um momento ruim e um momento bom. É isso que Jesus queria que logo certo tivesse.
E a terceira coisa é que Laodiceia deixasse de ser egoísta. Isso também tem Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo 3. Tiago é só lapado. Como a igreja de Laodiceia se achava rica, se achava arrogante, orgulhosa, então, consequentemente, era também uma igreja egoísta, pensava apenas em si mesma. E é por isso que muitas pessoas oram e não recebem nada, porque verso 3, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem os seus prazeres. Então, tudo isso, gente, são vários problemas que a igreja de Laodiceia tem e Jesus quer resolver. Uma fé superficial, uma fé inconstante e também uma busca egoísta apenas para satisfazer o seu próprio ego. E é por isso que a gente percebe com a realidade hoje na igreja que eles fazem muitos eventos, muitas programações apenas para o entretenimento dos próprios membros e não para a busca espiritual deles e não para a pregação do evangelho. É sempre sorteios, promoções, coisas apenas para satisfazer ali as vontades das pessoas, dos membros, e não para alcançar as pessoas de fora. E a gente vê que muitos eventos, irmãos que vêm esporadicamente da igreja. Para a igreja eles não podem vir, mas quando se faz um evento, esses irmãos são os primeiros que pagam para ir. Eu tenho percebido nesses 18 anos de igreja, isso. Se você fizer um passeio para a praia e cobrar R$100, tem gente que não vem para a igreja, mas é o primeiro que paga para ir. Ainda quer ir na frente do carro, por perto do motorista. Eu estou dizendo que já aconteceu comigo. A gente lutou para conseguir um carro, a gente pediu o desconto ao motorista, a gente fez todo mundo, quando foi no deu. Irmãos que não pisavam nem na igreja, queriam ir sentadas na frente. E foram os primeiros a pagar a viagem. E isso vem acontecer, isso não é só isso não foi na congregação, porque nessa época não existia nem o Dom Eliseu, mas isso é em toda a igreja. Se você fizer um passeio, gente que não vem para a igreja é os primeiros que querem ir. Ou seja, o que está mostrando no coração? A pessoa está buscando seus próprios prazeres. Não sente prazer no culto. Porque quando eu estava doente, que eu faltei 2 cultos aqui na igreja, eu falei, menino, é uma coisa tão chata em casa, aí tu fica naquela assim, e agora? Será que ainda está na lição? E agora? As crianças estão se apresentando? Quem será que está louvando? Quem é que está pregando? Será que o culto está sendo bom? Será que o irmão fulano veio? Oh meu Deus, tomara que o irmão fulano. Né? Aí eu castigava uma foto, eita, Edson tirou foto, ainda bem que ele está tirando foto. Aí a gente fica, assim, é muito ruim. E assim, não é? Porque a gente sente aquela falta, aquela alegria. Aí eu fico pensando assim, meu Deus. Eu sempre penso assim, meu Deus, irmãos que se acostumam a não vir para a igreja, o que será que está no coração deles? Não vem um sábado, não vem o outro, não vem o outro. Aí falta o domingo, aí falta o sábado, aí vai se acostumando. Como é que essa pessoa se ajoelha e ora diante de Deus? Ele diz o que a Deus? Eu digo, meu Deus do céu, não deixa, eu nunca adoecer disso, porque é muito ruim. Eu tive essa dificuldade no sábado. Quando você começou? Aí eu tive essa dificuldade. Mas aí era pela manhã, eu achava que demorava muito. Quando chegava no Você foi para central, você já chegava foi. o almoço, né? Mas eu estava acostumada a demorar muito. Sempre ele foi mais bom. As coisas eram para pronta, não só pronta, não ajuda não. Sabe, essa aula você vai ver. Aí eu fui conversando, e eu fui me acostumando. Amém. Quando eu não posso pegar assim, não só no sábado, mas no domingo de tudo, só quando eu não posso vir. Verdade. Mas, se eu não vir, eu já não fico. Está sempre falta. Não é nada. Verdade. Tudo bem, tudo bem. É. Eu faço isso, dificuldade que tinha essa situação. Mas é da gente que diz para a pessoa ser. Ele estuda onde? Eu não lembro de estar, sei lá, ele foi uma. Ele estuda onde ele ficou estudando. Ele só ficou não nada de estudar, Eu não sei como tem gente que ainda diz assim, para você. É só uma desculpa isso aí. O que você vai dizer? Eu sei o que você vai dizer. Que tem gente que diz que. Tem gente que diz assim, para você crer em Deus, ter uma fé em Deus, não precisa você estar na igreja. Precisa sim, porque é com a oração em casa e a alimentação na igreja que você vai se fortalecer em Deus. Verdade. Se você não congregar na igreja, você vai ficar morto. É. Só em casa não existe não, porque se fosse assim,
10:25 diz, não deixei de congregar-vos, como é o costume de alguns. Né? Se não fosse para congregar, não estava na Bíblia dizendo, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais vezes que eu disse a pessoa, vocês, irmão, vamos para a igreja. Admoesta aí para entrar no irmão, sentir sua falta, vamos para a igreja. Seu lugar está lá, sua cadeira está lá desocupada. Nós estamos sentindo sua falta. Vamos correr para a igreja, vamos correr para os pés de Cristo. Né? Davi é falta de água. Vamos lá. Então, olha, vamos para o verso 20. Verso 20. Apocalipse 3, 20. Apocalipse, é a mais jugular. Por que você não mudou ali? Diz assim, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. Esse lado aqui, esse lado falando demais. Esse lado aqui. Por que vocês acham que Jesus convida a gente para comer com ele? Por que o verso diz assim, eu vou entrar na sua casa para conversar com você, passar um tempo só? Por que Jesus diz assim, eu quero entrar na sua casa e quero comer com você? O que vocês acham? Por que Jesus fala isso aqui? Quer falar? Ele, tudo bem. A gente vai ficar só escutando, tudo bem? Boa resposta. Tudo bem. Vai escutar e falar. Agora, por que ele quer esse momento de comer junto conosco? Fala mais alto. Valeu, né, Fred? Tudo bem, exatamente isso. Então, o ato de você comer com alguém, chamar alguém para comer, é um ato que você quer estreitar os laços com aquela pessoa. Chamar para sair, para comer junto, é você quer, no mínimo, ser amigo daquela pessoa. A gente chama para sair para outras intenções, né? Mas. Você não vai chamar um inimigo para comer com você. Passa por nosso lado da muito bem que ele falou, é a Santa Ceia, né? Os ali que já se conheciam, mas não existe um momento de maior intimidade com Jesus. Para anunciar a sua Páscoa, ele primeiro chamou aqueles homens para se reunir com ele. Então, acho que A ceia é um bom exemplo porque, embora ele já se conhecesse, mas o propósito da Santa Ceia, acima de tudo, acho que no fundo do coração de Jesus, a maior intenção da Santa Ceia era que você tocava Judas ali no último segundo. Então veja, Jesus mais do que nunca queria mostrar para Judas que ele era amigo dele e que não era para ele seguir naquele caminho da traição. Se Judas se arrependesse, como eu disse no domingo passado, se Judas se arrependesse, ele teria sido salvo, outra pessoa trairia Jesus, mas Judas não seria mais um famoso traidor. Então você está vendo como o ato de comer junto tem esse significado da Bíblia, de estreitar uma amizade, de começar um relacionamento. Até por isso Jesus diz, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, ele não vai forçar para entrar. Você precisa abrir a porta e deixar ele entrar para comer junto com ele e deixar ele escutar. E ouvir ele falar. Ali diz, Jesus não invade nossa rotina. Nem exige atenção à força. É um convite manso, mas um jogo. Olha aí, Jesus é um cavalheiro, né? Ele não invade a nossa vida. Ele não invade. Agora, o que é que impede as pessoas de terem intimidade com Deus? Por que as pessoas tratam Deus de forma fria, distante? E o que é que impede, o que é que falta para as pessoas terem, para nós termos intimidade, amizade com Deus? Conhece a Deus buscando Ele e buscando Ele sem comer a palavra. Eu acho que não tem problema. As pessoas casam, deixando sempre para depois, Só que você vê o seguinte,
preocupações dele, tinha os trabalhos dele, tinha as funções, mas o tempo da comunhão dele era sagrado. Eu acho que a comunhão dele não parava só quando ele terminava o devocional dele de manhã. A comunhão dele era o tempo todo. Era ele trabalhando em comunhão com Deus. Era ele levando os filhos para a escola, se tinha escola, mas antes do grupo, e em comunhão com Deus. Então, Matusalém, né, o filho dele? O filho dele foi Matusalém. Era. Não era, Davi. nunca foi. Matusalém, o filho de Enoque, o que viveu 969 anos. Nunca foi. Foi sim, tá aí. Rapaz. Olha que diferença disso. Andou Enoque com Deus, depois gerou Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhos. O primeiro foi Matusalém, mas depois ele teve outros filhos e outros Estava filhos. testando. Aí tem esse negócio bem interessante. Essa porta que a pessoa tem que abrir para Jesus, provavelmente ela só tem a fechadura por dentro. Jesus não vai abrir por fora para entrar no seu coração. Você precisa abrir porque só tem a abertura por dentro. Qual é a analogia, viu? É sim. Agora, gente, na terça-feira nós vamos falar sobre o amor eterno. Depois que Jesus, primeiro, dá a lapada, mostra a nossa situação, depois Jesus oferece um remédio e diz que ele está fazendo tudo isso porque nos ama. Agora Jesus ele vai nos fazer uma promessa. Uma coisa boa é que não importa quão ruim seja a igreja, porque aqui nas 7 igrejas tem igrejas que Jesus elogia, por exemplo, a igreja de Éfeso é uma igreja que Jesus só elogia, Jesus só diz coisa boa. Tem igrejas que são mais problemáticas, Jesus pega mais no pé, como a de Laodiceia, mas não importa qual seja a igreja, no final tem uma promessa para ela. Jesus faz uma promessa para cada uma das 7 igrejas. E qual é a promessa que Jesus faz para Laodiceia, ou seja, para nós no dia de hoje? 3, verso 21 e 22. Apocalipse 3, verso 21 e 22. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí. Amém. Olha aí, essa é a promessa de Deus para nós. É sim. E eu procurando 22 de Apocalipse, que só tinha marcado 21. Pois é. Então, olha só. Então, a promessa de Jesus é: quando a pessoa que vencer da igreja de Laodiceia, as pessoas que conseguirem colocar isso em prática, que usarem aqueles remédios que eu dei, que deixarem aquela vida de lado e se converterem de verdade, essas pessoas eu vou dar o privilégio de sentarem comigo no meu trono. Amém. Então, essa é uma promessa que nos conforta e nos motiva e que nos consola todos os dias. Então, gente, aqui na terça-feira fala de várias pessoas que tiveram intimidade com Deus. É logo, né? Muitos responderam ao convite de Deus para se relacionar com Ele, pois Deus interagiu com cada um de modo único. Com Abraão e com Enoque, Deus se relacionou caminhando com eles. Enoque andou com Deus e Abraão também andou com Deus. Também, olha, quando Deus falou com Noé,
Espírito Santo ele tem uma função, ele tem uma missão. E que missão é essa, Maria? O Espírito Santo tem 4 propósitos aqui na terra. Ser nosso consolador, revelar Jesus a nós, convencer dos pecados e guiar em toda a verdade. Amém. Esse é o propósito do Espírito Santo aqui na terra. Verdade. Pois é. Então, essa é a função do Espírito Santo, é a missão dele, que é nos convencer que nós somos pecadores, que precisamos de Jesus e que nós temos que buscar Ele como nosso advogado todos os dias. Amém. É isso que a igreja da Odisseia precisa. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado. Obrigado pelas coisas que nós aprendemos aqui. Nos ajuda, Senhor, a perceber a nossa realidade, a nossa situação. Porque o problema é que muitas pessoas acham que está tudo bem, acham que não precisa mudar nada, acham que são justas diante dos seus olhos, mas você olha para todos nós e vê todo mundo igual. Todo mundo é pecador, todo mundo é carente da tua graça, ninguém pode se salvar sozinho, mas infelizmente a igreja da Odisseia acha que pode. Então, Senhor, muda, Senhor, a nossa visão, nos dá o teu colírio para que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga. Amém. Que o Senhor possa nos dar esse ouro no final do fogo e nos dar, Senhor, vestes brancas da tua justiça, do teu caráter. Amém. Imprime em nós a tua lei, imprime em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém.